O lobo levantou o trinco, abriu a porta e, sem dizer uma só palavra, foi direto para a cama da vovó e a devorou. Então ele se vestiu com as roupas dela e colocou o capuz, deitou na cama e puxou as cortinas. Chapeuzinho, entretanto, estava correndo e pegando flores, e quando viu, ela tinha colhido tantas que não conseguia nem carregar mais. Lembrou da avó e foi direto para a casa dela. A menina ficou surpresa ao encontrar a porta da cabana aberta. Quando entrou no quarto, teve um pressentimento estranho e disse para si: ó céus, como me sinto preocupada hoje. Em outras ocasiões, eu gostava tanto de ficar com a minha avó. Então ela se aproximou da cama, puxou as cortinas e lá estava sua avó, com um touca esticado até o rosto e parecendo muito estranha. Ó vovó, disse ela, que olhos grandes, que orelhas grandes você tem? Para ouvir você melhor, minha criança, foi a resposta. Mas vó, que olhos grandes você tem? Ela disse. É para ver você melhor, minha filhinha. Mas a vozinha, que mãos grandes você tem? É para melhor abraçar você. Oh, mas a vozinha, que terrível boca você tem? Para melhor comer você. Mal disse isso, com um pulo, estava fora da cama e engoliu o Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo tinha saciado sua fome, deitou-se novamente na cama e adormeceu. Começou a roncar muito alto. O caçador, que passava pela casa naquele momento, pensou consigo: como a velhinha está roncando, devo saber se ela precisa de alguma coisa. Então entrou no quarto, se aproximou da cama e viu que o lobo estava deitado nela. Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito tempo tenho te procurado. Quando o caçador estava para atirar no lobo, ele se lembrou que o lobo pudesse ter devorado a vozinha, mas ela ainda podia ser salva. Então ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo que estava dormindo. Depois de ter feito 2 cortes, viu surgir Chapeuzinho Vermelho. Com mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando: ah, como estou assustada! É bem escuro dentro do lobo. Em seguida, a velha vozinha também saiu, porém mal conseguia respirar. Chapeuzinho, porém, trouxe rapidamente 2 grandes pedras, com as quais ela e o caçador encheram o corpo do lobo. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que caiu imediatamente e morreu. Os 3 ficaram contentes. O caçador porque cumpriu seu papel, a vozinha que conseguiu comer o que a neta havia trazido, e Chapeuzinho Vermelho que aprendeu uma grande lição. Releia o conto e transcreva nos espaços em branco os adjetivos que caracterizam as seguintes palavras. Então aqui, ó, menina. Qual que é a característica das meninas? 1, 2, 3. Chapéu. 1, 2, 3. Às vezes pode ser que não tenha 3 características, não tem problema. Escrevam quantas tenham, tá? Criatura, flores, orelhas, olhos, mão, boca, pedra, lição. Ok? E aí vocês vão colocar aqui os adjetivos. Escreva 5 características, que são adjetivos, que você gostaria de atribuir ao lobo. E aí você vai escrever aqui, ok? Essa é a atividade de hoje, tá? Não se esqueça que às vezes algum desses itens pode não ter 3 características, tá? Coloquem quantas vocês encontrarem, ok? Para a aula de matemática, também na apostila de vocês Aprender Sempre, a gente vai estudar um pouquinho. Se vocês quiserem pausar agora, fazer a atividade de português e depois começar a ver a partir, a gente está em 27 minutos e 17 segundos. Aí vocês vão lá no vídeo, coloca para frente e a gente começa a aula de matemática. Aí fica a critério de vocês. Atividade de sistema de numeração decimal. Lembra do que é numeração decimal e por que ela tem esse nome? Eu vou voltar lá um pouquinho. Eu sei que as professoras já falaram, eu falei para minha turma, as professoras já falaram isso para vocês, mas só para a gente poder relembrar, tá? Lembra que a gente falou para vocês que os números têm 10 algarismos, de 0 a 9. Só tem 9 algarismos, tá? Todos os números vão ser compostos de apenas 9 algarismos, que são os algarismos existentes, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Mas como eu tenho apenas 10 algarismos, né, contando com zero, como eu tenho 10 algarismos, como eu tenho só 10 algarismos, mas eu tenho uma infinidade de números. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho um sistema numérico posicional. E aqui eu fiz um exemplo, ó. Aqui eu tenho o número 1111. Mas se eu for pensar no algarismo, eu tenho o algarismo 1, 1, 1, 1. É tudo número 1. Por que eu sei que é 1111? Por que eu sei que é 1111? Porque eu sei pela posição de cada número. Porque o 1 está na posição da milhar, esse 1 na posição da centena, esse 1 na posição da dezena e esse 1 na posição da unidade. Se eu fosse decompor, ficaria assim, ó, 1110 e 1. 1111, certo? Eu vou saber pela posição. E aí tem as ordens, as classes que a gente já estudou, né? A gente tem a segunda classe aqui, que é a classe da milhar, na quarta ordem, né? 1, 2, 3, 4. Na quarta ordem aqui eu tenho o número 1 na milhar, certo? Então eu sei que os números, eles são posicionais. Dependendo da posição onde ele está, ele tem um valor, ele representa uma determinada quantidade, ok? Deu para entender até aqui? Mas por que agora eu chamo ele de decimal? Lembra lá porque eu falei para vocês que a gente só possui 10 algarismos, que é de 0 a 9? Então, toda vez que eu vou compor um número, eu vou compor um número como? Como é que é feita essa composição numérica? Eu tenho lá, vamos falar os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem os algarismos, todos aqui compostos. Quando eu vou pular para outra classe da dezena, aí eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenho mais 10 números aqui. Pulei para o 20, né? Então, ele é agrupado de 10 em 10. 10 vezes 10, quando eu chegar lá no 10 vezes 10, eu tenho o número 100, que aí eu vou para a centena. Mas eu sempre vou agrupando os meus números de 10 em 10. Por quê? Porque eu tenho 10 algarismos. Então, eu faço esse agrupamento de 10 em 10. Por isso que a gente chama de um sistema de numeração decimal. Deu para entender até aqui? A base do sistema de numeração decimal é o 10, ou seja, uma quantidade que a gente utiliza para registrar e operar os números e se organiza a partir de agrupamentos de 10 em 10, porque eu tenho 10 algarismos, então eu vou agrupá-los conforme a minha quantidade. E por essa razão que 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas equivalem a uma centena e 10 centenas a uma milhar e assim por diante, tá? Conhecer essa característica do sistema de numeração decimal auxilia na realização das operações, né? Para a gente colocar por quê? A gente vai colocar um embaixo do outro, que eu sempre falo para vocês. O que é centena embaixo de centena, o que é unidade embaixo de unidade. Se eu vou somar aqui, ó, a lousa improvisada. 10 mais 1, eu vou colocar o 10, aqui eu tenho 0 unidades e 1 embaixo da unidade. Eu não posso colocar o 1 embaixo da dezena, ok? Por isso que eu saber, né, essa decomposição dos números e conforme a posição de cada um, me ajuda quando eu vou realizar operações. Porém, antes de praticar, aí vai uma pergunta. Quantas dezenas o número 107 possui? Se você respondeu 0, porque este é o algarismo que ocupa a posição das dezenas, você se enganou. Veja por quê. Vamos lá. Vou explicar aqui mostrando para vocês. Deixa eu só me aproximar um pouquinho da câmera para vocês olharem para a apostila. Ó, 107. Eu tenho 1 na casa das centenas, o 0 na casa das dezenas e o 7 na casa da unidade. Ok? 107, né? Se eu perguntar para vocês quantas dezenas tem, vocês vão falar 0, por quê? Pode ser que fale, pode ser que tenha alguém que acerte, que a gente já fez essa atividade lá no começo do ano. Porque aqui, ó, na posição da dezena, eu tenho o número 0.
tá? Mas eu não tenho... Lembra que na sala do quarto A a gente contou cards? Pra a gente entender como é que era esses de 10 em 10 em 10? Eu não tenho aqui 0 dezenas. Se eu tenho 100 dezenas, lembra que a gente falou lá, ó? Se eu tenho uma dezena, 100 dezenas. Se eu tenho uma centena, voltei. Se eu tenho uma centena, é que às vezes meu pensamento vai acelerando um pouquinho, aí atrapalha aqui o tico e o teco. Se eu tenho uma centena, lembra que a gente falou aqui que uma centena era o quê, ó? Uma dezena é 10 unidades. 10 dezenas equivale a uma centena. Então, partindo do princípio que eu tenho uma centena, se eu tenho o número 100, lembra dos cards lá que a prof fez vários bolinhos? Se eu tenho o número 100, eu tenho 10 bolinhos de cards, né? Só para vocês lembrarem a referência. O pessoal das outras séries, pensem assim, ó. Eu tenho 10 bolinhos de 10 para fazer 100. Ok? Então, aqui, ó, se eu tenho uma centena, eu já tenho automaticamente 10 dezenas, certo? 7 unidades, aqui eu não tenho nada, e 7 unidades não formam uma dezena, então eu tenho quantas dezenas aqui? 10, ok? Se eu fosse montar bolinhos de qualquer coisa, que a gente fez no quarto A, a experiência com os cards, mas se eu fosse separar isso aqui em grupinhos, se fosse bolinha de gude, feijãozinho, se eu fosse separar em grupinhos de 10, eu teria 10 grupinhos de 10 e sobrariam 7 unidades, certo? Concluindo, você tem 10 dezenas. Se eu tivesse aqui, só para exemplificar para vocês, deixa eu pegar um lápis aqui para não... Pode dar para fazer aqui no livro, aqui, no papel, para vocês enxergarem melhor. A gente falou de 107. Mas e se eu falasse de 317? Então, a gente falou aqui, ó, de 107. No 100, eu tenho uma centena. Uma centena, 10 dezenas. E não formou mais nenhuma dezena. Se eu falasse aqui, ó, 3. Se uma centena eu tenho 10 dezenas, em 3 centenas eu teria... Mas eu consigo escrever ao contrário. Ei, letra bonita. 30. Aqui eu já teria 30. Aqui, ó, eu tenho mais quantas dezenas? Tenho mais 10, né? Aqui, ó, não tá posicionado. 10 unidades, né? Não tá posicionado aqui, ó. Então, eu tenho mais uma dezena. Então, eu tenho quantas dezenas aqui? Se eu fosse separar em grupinhos de 10, 31 e sobraria 7. Deu para entender? A lousa improvisada da professora Carla. Acho que vou ter que comprar uma lousa para colocar aqui, ó. Eu não consigo falar sem escrever, sem exemplificar. Coisa de professora, né? Não dá nem para ficar assustado. Vamos praticar. Diego resolveu fazer um jogo com a calculadora. Pediu que a Aninha digitasse o número 2. 4, 8, 7. E depois acrescentasse 100. Apareceu no visor o número 2, 4, 8, 7. E depois, Diego pediu que ela apertasse a tecla. No visor apareceu o número 2, 6, 8, 7. Então, vamos lá de novo. Diego resolveu fazer um jogo com a calculadora. Pediu que a Aninha digitasse o número 2, 4, 8, 7. 2.487. E depois acrescentasse 100. Apareceu no visor o número 2.487. Depois, Diogo pediu para que ela apertasse a tecla. No visor apareceu o número 2.687. Se a Aninha continuasse a apertar a tecla de igual, quais outros números apareceriam no visor da calculadora? Registre nos espaços abaixo o percurso feito por Aninha. Então, ó, ela apertou 2.487 mais 100, que deu igual 2.587. 2.487 mais 100, 2.587. Se ela apertasse igual de novo, ele ia somar mais 100, 2.687. E se ela apertasse igual de novo? Ia somar mais 100, não é isso? Quanto daria aqui?
Aí vocês vão preencher para mim. E aí quanto daria? Somando de... Lembra que a gente fez lá no primeiro, de 20 em 20? Agora vocês vão fazer de 100 em 100, certo? Então aqui você vai colocar mais 100, 2.687 mais 100, aí você vai colocar só o resultado, não é para colocar o número 100. Vai colocar o resultado aqui, mais 100, coloca o resultado aqui, mais 100, mais 100, mais 100. Somando de 100 em 100, tá? Sempre acrescentando, né? 2.687, o próximo seria quanto mais 100? Sempre acrescentando aqui, ok? Veja o desafio que Lucas preparou para você. Digite o número 3.074 na calculadora, o que deve ser feito para que esse número se transforme em 3.004. Aí vocês vão pensar e vão escrever aqui para mim, tá? O que deve ser feito para esse número se transformar em 3.004? Por hoje é só... Ai, mentira. E mais uma atividade aqui, ó. Tá bem com isso. Digite 436 na calculadora. Com uma única operação e sem apagar, como você pode obter? E aí vocês fazem o desafio aqui, tá? Usando a calculadora. 406, 36, 430 e 546, ok? Cada um você faz de uma vez, tá? Então, digite o número 436. Sem apagar, como você pode ter 406? Que operação que você pode fazer? É bem parecido com o que você fez anteriormente, para ter esse número aqui, ok? Agora sim, né? Por hoje é só. Dúvidas, só nos chamar no WhatsApp. Até semana que vem e um bom final de semana para vocês.